Deixa eu falar com a Renata, que é só com ela que eu quero falar. Renata, você sabia que o Milito já treinou o Fausto Vera? Inclusive, um jogador importante do grupo dele. E aí, como o Corinthians está devendo a metade lá pro Argentino Júnior, aí o Milito falou assim, aqui, fala o seguinte, busca lá, oferece quatinho, busca lá, e aí nós pagamos o Argentino Júnior lá e tal. E aí eu tô esperando, é que o Corinthians está querendo vender ele por 8 milhões, tá na reserva, os caras querem 8 milhões nele. Só que eu acho que vai virar, hein? Fausto Vera no Atlético Mineiro, hein? O Vitor Pereira, que na minha opinião foi o último grande técnico a mostrar mais resultados e competência no Corinthians, ele gostava do Fausto Vera. Com ele, o Fausto jogava melhor. O Milito, de repente, já conhecendo o jogador, pode aproveitá-lo muito bem numa equipe que está mais hoje encaixada, que é o Atlético. Ronaldo, você ouviu? O quê? O que foi? Fausto Vera no Galo. Eu vou levar o amigo no aeroporto, eu já volto. Vai pagar a passagem também. Volta! Volta que ainda não foi, calma, venha. Que notícia ótima, hein, Ronaldo? Que notícia, hein, Volta Ronaldo? que ainda não é hoje. Não posso perder essa notícia, hein? Que é isso? Eu vou pedir pro Luquinha levar ele, pro meu menino. Meu menino tá perto. Já, eu levo, eu ia levar, pô. O Milito trabalhou com o Fausto. Que é isso? Que notícia, hein, Olha, irmão? que coisa linda. Eu gosto dessa união, sabe? No futebol, essa união é tão legal, Já velho. pensou Poder o Fausto trabalhar Vera junto. chegando lá em Minas e jogando bem? Não duvido. E aí qual vai ser a justificativa? Deixa eu contar uma coisa pra vocês aqui, rapidinho. Senti o peso da camisa. Bolinho de à tarde, Cê quente, tá quentinho, louco. cafezinho. Isso é bom demais. Ô, Garcês, me diz uma coisa aqui. Abre o seu coração e conta. Eu falei aqui que não acho que é clichê do Gabriel, de que não vai ter vida fácil e tal. Eu também acho que não. Você assistiu o jogo do São Lourenço que jogou ontem. Quem que o Atlético vai enfrentar? Eu tomo muito cuidado com as palavras que eu utilizo nessas análises que eu faço dos times sul-americanos, até porque eu não quero menosprezar ninguém. Até porque eu acompanho esses times de próxima, né, de uma forma próxima. É o menos complicado, é um dos menos complicados desses adversários que poderia ter o Atlético. Eu achava o Colo-Colo e o São Lourenço. Até falar com os amigos que o Colo-Colo, para mim, é o mais fraco desses todos, depois o São Lourenço. Até pela fase que vive o São Lourenço, é uma fase de transição, de uma saída do Gadiego Insua, da chegada do Romagnoli, que é um ídolo do clube, mas que trabalhava na base, não tem experiência. Mas ele deu um gás a mais para esses jogadores, que tem um elenco, uns 11 titulares bons. Nada além disso. Quando sai um, eles sentem muita falta. E foi o que aconteceu ontem no jogo contra o Sarmiento. Até teve um volume de jogo, criou umas 6, 5 chances de gol, mas não fez. Perdeu por 1-0 no Novo Gasômetro, no seu estádio. E foi muito criticado pela torcida, porque faltou um atacante. E eles sentem muita falta do Adam Bareiro, que já está servindo a seleção paraguaia, o atacante deles. E o Tarragona e o Eraso não vão fazer frente ao que o Adam Bareiro tem feito lá. Então acho que nisso o São Lourenço sente muito. Não tem um elenco extenso. Se sai um titular, eles não têm nenhuma reposição, tem bons laterais, tem um bom zagueiro, tem um volante de Irala, que é um menino da base, está chegando forte, mas o São Lourenço eu acho um dos menos complicados desses adversários da Libertadores. Eu acho que o Galo, até que não deu sorte, mas eu acho que tem um caminho tranquilo para chegar vendo às quem, quartas. irmão? Tá vendo? É o que eu te falei ontem. E você achou ruim. Mas Você claro e o que eu Elton acharam achei. ruim, na Sabe por verdade. que eu achei ruim? Ô, Elton, o pescoço do Elton, como é que já tá? Antes de começar a falar. Cara, você abre a boca, Ele deu mostra lá, razão, Dilson. ele Vira deu lá, razão Elton. pro que Vira eu lá. disse. Aqui, ó. O Thiago abriu a boca. Olha como é que já tá. Olha isso aqui. O Bruno simplesmente falou Irmão, o que eu disse ontem. Deixa eu te contar uma coisa. Em condições normais de temperatura e pressão, só põe sua cabeça para funcionar pelo menos uma vez. Vamos lá. Em condições normais de temperatura e pressão, o Sport seria um adversário difícil para o Atlético, principalmente por ter ganhado por 2-0 no jogo de ida, onde o Atlético foi muito melhor. Não. Erro do Não Atlético. Peraí. Erro do Mas Atlético. esse é o problema. Por quê que é o problema? Porque o Palmeiras está oscilando. O Flamengo oscilou jogo até é dia a ponto 14 de das agosto. Calma. Da ponto das pessoas pedirem a cabeça do Tite. O São Paulo oscilou ainda com o Carpini. O Zubeldia chegou lá e colocou a casa em ordem.
É normal, o Grêmio está oscilando, o Inter, agora, principalmente diante de tudo que aconteceu, vai ficar muito mais difícil. O problema é que você tá querendo normalizar é outra fase, e o problema maior está até numa possível oscilação do Atlético. Ou você acha que o Atlético é infalível, irmão? Não, o Atlético não é infalível, mas eu acho que o momento de oscilação do Atlético já passou. E até chegar no dia 14 de agosto, o Atlético vai estar reforçado com o Bernard, que você acha que muda até patamar. Então por que esse tamanho medo do São Lourenço? Jogou muito bem contra o Bahia, Thiago? Acabou de dizer que agora o Bruno Garcês, que é um time que, na opinião dele, ao lado do Colo-Colo, é o mais frágil das oitavas de final. Cara, a diferença do que eu disse, pro que disse o Garcês, é que eu falei rasgado. Que eu falo da verdade, a verdade. Menos cuidado, né? O Garcês é cuidadoso, porque é de verdade. Eu admiro pessoas que são cuidadosas, mas eu não consigo ser. Eu sou aqui o cara que vai trazer para vocês, de forma transparente, o que eu penso. Então, o que eu penso? Que o Atlético pegou o segundo time mais fraco das oitavas de final da Libertadores. E por enfrentar esse segundo time mais fraco das oitavas de final da Libertadores, o Atlético tem qualidade o suficiente para passar para as quartas de final. Eu concordo 100% com o Garcês, aliás, o homem sempre dá aula que ele veio aqui. Bruno, que é isso, eu queria saber de você, se acompanha diretamente, existe possibilidade desse São Lourenço ser reforçado? Existe esse tipo de assunto lá? Qual que é a preocupação deles? E se, no caso, o treinador vai continuar ou não, que hoje é quase que um interino, né? É a grande discussão que tem os próprios torcedores da imprensa, se o Pipe Romagnoli, né, que já foi preterido aqui pelo Cruzeiro, muita gente queria ele aqui no Cruzeiro, mas ele não tem condições, segundo alguns torcedores, a própria imprensa, que não tem condições de levar o grupo a um título do Campeonato Argentino, ou até salvar o time do rebaixamento, que também corre esse risco lá, né, porque é por causa do promédio de pontos, mas o elenco é curto. E não prometeram nada. Vai sair o Adam Bareiro, talvez volte o Van Berger. Não sei se você lembra do Van Berger, um atacante esloveno que tá lá fora, mas é pouco. Você me frustrou. E os laterais podem sair. Talvez sejam os dois melhores laterais do futebol argentino, que é o Jai e o Braida. E talvez os dois também sejam vendidos. Então, o futuro não é muito... O Bareiro River. Por que você me frustrou? Bareiro River, cara. Muito curioso para isso aqui. Porque é o seguinte, você me frustrou, sabe por quê? Por quê? Porque você ficou incomodado com o que o Thiago falava e você eu esperava uma opinião, eu esperava uma opinião ácida. Não ia ter. Não ia e ter. Eu posso te explicar por quê? Por favor. Porque eu não vou perder a oportunidade de aproveitar o Garcês aqui para entender um pouco mais do futebol sul-americano, para entrar numa discussão que é rasa, bem vazia. Ai, Thiago! É que não tem argumento, HG. Normalmente quando não tem argumento, a gente tenta desqualificar o coleguinha. O argumento é o elogio. Mas ele me dá razão. Talvez você não tenha escutado. Talvez o cara que você está tanto elogiando, você não tenha escutado. Do Garcês, ele tá falando a mesma coisa que eu. E detalhe, com um agravante, os bons vão sair ainda. Os dois laterais que jogam bola podem sair. O atacante que é bom vai sair. Então, cara, eu só consigo ver mais fácil a vida do Atlético. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de coisa boa. Tudo bem? Tudo bem. A vidinha vai bem? Graças a Deus. Vamos falar em cima do que você ouviu o especialista, que na prática repetiu com palavras mais cuidadosas o que o seu colega ao lado disse ontem. E você que tem, inclusive, bandeado por o lado dele, tem gente que fala baldeado, eu falo bandeado que é coisa de bandido mesmo. Você que tem bandeado pro lado... Quer dizer? Calma. Então, vai puxar saquinho do coleguinha de novo? Não, boa tarde pra você, boa tarde pros coleguinhas, pra quem nos assiste. Tom de voz, cara. Boa tarde, tá leve. Ela, quando ela me acorda de manhã, ela fala assim, bom dia, papai. Minha cacatua fala bom dia, papai. Gente, é o seguinte, claro que o Atlético, se a gente for pegar confronto por confronto, sempre vai ter alguém favorito e talvez alguém um pouco mais favorito. O Atlético é o favorito no confronto para passar do São Lourenço? Não, é favorito. Essa coisa de muito e de favoritaço eu já acho um pouco perigoso. É favorito, mas isso, gente, não garante nada, né? Só que também é algo que eu não vou deixar, eu pelo menos não vou falar aqui, não, entram em condições iguais, o Atlético é muito mais time do que o São Lourenço, o Bruno, que é o especialista aqui em futebol sul-americano, já disse isso. Agora, tem uma questão, né? O jogo ainda é daqui a muito tempo. Então, até lá,
o Atlético pode se desenvolver e estar melhor ainda do que está neste momento na temporada, e o São Lourenço pode dar uma melhoradinha, né? Agora, falar que é algo, como o Thiago disse ontem, a ponto de ser comemorado o fato do Atlético pegar o São Lourenço, aí vai de cada torcedor, né? Inclusive lá, um figurão lá do Flamengo que já comemorou uma vez o Flamengo ter pego um determinado time, comemorou de novo, né? Aí é de cada um, mas então é isso. Claro que o Atlético é favorito, sim, num confronto de 2 jogos, 180 minutos, a passar e a seguir na Copa Libertadores. Eu pensei que o Thiago ia gritar, né? O River Plate pode esperar, a sua hora vai chegar. Thiago, Deixa eu dizer uma coisa. Peraí, só uma coisa, rapidinho. Pois não. Quando eu digo aqui que o Atlético pode comemorar o adversário que enfrentou, é pela diferença de qualidade entre os dois times. Só que o ponto é, em momento algum, eu já disse que está garantido o Atlético nas quartas de final. Eu até, se tiver que fazer a minha aposta, eu aposto que o Atlético vai para as quartas de final. O ponto é, eu acho que o Atlético pegou o melhor adversário, ou melhor, o segundo melhor adversário possível nessas oitavas de final. Você não acha a mesma coisa, não, Everton? Quer saber? Quer. Eu acho que se o Atlético ficar pro São Lourenço, vai ser uma zebraça, irmão. Então você concorda comigo? Concordo com você? Zebraça. Se ficar pro São Lourenço, é zebra pra mim. O caso mais inusitado falando da comemoração. E eu tive mais certeza disso depois de ouvir o especialista. O caso mais inusitado, você falou da comemoração, é que a torcida do Júnior Barranquilla comemorou e a torcida do Colo-Colo comemorou também. Os dois comemoraram pelo confronto. É o confronto mais fraco, se for olhar de toda a Libertadores. Se o Colo-Colo tivesse um time para escolher, Thiagão, era o Júnior. É o pior Júnior. E o Júnior escolheu. É o pior primeiro. Mas eu não achei o Júnior Barranquilla tão ruim, não, cara. Eles têm bons jogadores. Então, mas olha só, curioso, o melhor jogo deles foi o primeiro. Como é que chama o atacante que você elogiou? O que foi contra o Botafogo aqui. Tem um cara do Júnior Barranquilla que você elogiou. Que é o jogador mais caro hoje do futebol colombiano, Deiber Caicedo. Isso. E o Enamorado, que também... Enamorado. Esse cara é muito bom. Só que ele é 880, ele joga um jogo bem... Thiago, é isso que eu tô comentando. Você viu, você trabalhou no jogo. Você trabalhou no jogo na melhor apresentação do Júnior. Porque depois ele não fez boas atuações. Até a última contra o Botafogo foi um pouco... trocação, mas enfim. Aqui, falando em trocação, sabe o que nós vamos fazer? Troca. Sério mesmo? Nós vamos fazer a trocação de contrato.